Mandei minha filha para longe porque era mais fácil do que lidar com os problemas do meu enteado. Nunca pensei que chegaria ao ponto de escrever isso, mas aqui estou, tentando organizar os pensamentos sobre como tudo desmoronou. Talvez colocando no papel eu consiga entender onde foi que errei. Ou se realmente errei. Meu nome é Helena, tenho 38 anos, e há 2 anos tomei uma decisão que mudou para sempre a minha relação com minha filha Isabela. Uma decisão que na época me pareceu a única saída possível para salvar o que restava da nossa família. Tudo começou quando me casei pela segunda vez. Meu primeiro marido, o pai da Isabela, morreu em um acidente de carro quando ela tinha apenas 12 anos. Foi devastador para nós duas. Isabela era uma menina alegre, cheia de vida, sempre grudada no pai. Eles tinham uma conexão especial. Ele a levava para acampar, ensinava violão, faziam projetos de ciências juntos. Quando ele partiu, foi como se uma parte dela tivesse morrido junto. Eu também estava destroçada, é claro. Perder o amor da sua vida aos 34 anos, com uma filha pré-adolescente para criar sozinha. Foi o período mais difícil da minha vida. Mas eu sabia que precisava ser forte por ela, que precisava continuar vivendo, que a vida não podia parar. 2 anos depois, conheci Ricardo. Ele era viúvo também, tinha perdido a esposa em uma longa batalha contra o câncer. Tinha um filho, o Gabriel, que na época estava com 15 anos. Ricardo era gentil, compreensivo, sabia o que era a dor da perda. Nos conectamos através dessa dor compartilhada e lentamente, muito lentamente, começamos a nos reconstruir juntos. Quando decidimos nos casar, eu realmente acreditava que estávamos criando algo lindo, uma segunda chance para todos nós. Isabela, que então estava com 14 anos, parecia estar se adaptando bem. Ela gostava do Ricardo, o tratava com respeito, e até desenvolveu uma certa admiração pelo Gabriel, que era mais velho e tinha aquele jeito misterioso de adolescente. Nos primeiros meses de casamento, tudo parecia perfeito. Mudamos para uma casa maior, cada criança tinha seu próprio quarto, fazíamos jantares em família, viagens nos finais de semana. Eu me permiti acreditar que tínhamos conseguido, que havíamos criado uma nova família funcional a partir das cinzas das nossas perdas. Mas então Gabriel começou a mudar. No início, eram pequenas coisas. Ele ficava mais irritado, respondia mal quando pedíamos algo, passava horas trancado no quarto. Ricardo disse que era normal, que adolescentes passam por fases difíceis, principalmente depois de mudanças grandes como a nossa. Eu queria acreditar nisso. Mas as coisas foram piorando. Gabriel começou a tratar Isabela de forma cruel. Fazia comentários maldosos sobre ela na mesa de jantar, a ignorava completamente quando ela tentava conversar, às vezes até a empurrava, acidentalmente no corredor. Isabela vinha chorar no meu quarto, dizendo que ele a odiava, que não entendia por que ele era tão cruel com ela. Tentei conversar com Ricardo sobre isso, mas ele sempre minimizava. Dizia que eram apenas ciúmes normais entre irmãos, que Gabriel só precisava de tempo para se adaptar, que eu estava sendo muito protetora com Isabela. Isso me frustrava profundamente, porque eu via minha filha sofrendo todos os dias. As coisas chegaram ao ponto de ruptura em uma noite de sexta-feira. Isabela havia feito um projeto de arte que tinha levado semanas para terminar, uma maquete da Roma antiga para a aula de história. Ela estava muito orgulhosa do trabalho, e tinha deixado secando na mesa da cozinha durante a noite. Na manhã seguinte, encontramos a maquete completamente destruída, pisoteada com cola derramada por cima e irreconhecível. Isabela entrou em desespero. Chorou por horas. O projeto valia uma nota importante e ela não teria tempo de refazer. Eu sabia que tinha sido Gabriel. Confrontei ele, mas ele negou categoricamente. Disse que não sabia de nada, que talvez o gato dos vizinhos tivesse entrado pela janela. Era uma mentira descarada. Não havia sinais de invasão, e o gato não conseguiria fazer aquilo. Mas não havia provas concretas. Ricardo ficou do lado do filho. Disse que eu estava acusando o Gabriel injustamente, que não podia culpá-lo sem evidências. A discussão escalou rapidamente. Gritamos um com o outro pela primeira vez desde que nos casamos. Isabela assistiu a tudo, tremendo no canto da sala. Naquela noite, depois que Ricardo foi dormir, Isabela veio ao meu quarto. Ela estava pálida com olheiras profundas. Me disse que não aguentava mais, que Gabriel a fazia se sentir como se não devesse existir na própria casa. Que todos os dias ela acordava com medo do que ele faria a seguir. Foi quando eu percebi que tinha uma escolha a fazer. E foi aí que cometi o maior erro da minha vida. Em vez de confrontar a situação de frente, em vez de exigir que Ricardo controlasse seu filho, ou que Gabriel buscasse ajuda profissional, eu escolhi o caminho que me pareceu mais fácil na época. Matriculei Isabela em um colégio interno. Convenci a mim mesma de que estava fazendo isso por ela, que ela mereceria estar em um ambiente onde pudesse crescer sem medo, onde fosse valorizada e protegida. O colégio que escolhi tinha uma reputação excelente, um programa acadêmico rigoroso, ótimas instalações. Eu disse a ela que seria uma oportunidade incrível para seu futuro, mas a verdade é que eu estava fugindo do problema. Estava escolhendo manter a paz na minha casa nova em vez de lutar pela minha filha.
Estava priorizando meu novo casamento sobre o bem-estar da minha própria criança. Isabela implorou para não ir, chorou, fez promessas de que seria mais forte, que aguentaria Gabriel, que não se queixaria mais. Ela me perguntou por que eu estava mandando embora, se ela tinha feito algo de errado. Eu mantive a fachada de que era para o bem dela, mas por dentro, meu coração estava se despedaçando. O dia em que a levei para o colégio foi um dos piores da minha vida. Ela abraçou suas poucas coisas, algumas roupas, uns livros, uma foto do pai que sempre ficava na mesa de cabeceira dela. Não chorou na frente de Ricardo e Gabriel, mas eu vi suas lágrimas no carro no caminho para o colégio. Na hora da despedida, ela me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer. Não era raiva, era decepção. Era a percepção de que a pessoa que deveria protegê-la acima de tudo no mundo tinha escolhido abandoná-la. Mãe, ela disse, segurando minha mão, você tem certeza de que é isso que você quer? Me mandar embora? Eu disse que sim, que era para o bem dela, que ela ia entender quando fosse mais velha. Ela sentiu, me deu um beijo no rosto, e entrou no prédio sem olhar para trás. Nos primeiros meses ela ainda ligava regularmente. Contava sobre as aulas, as colegas, os professores. Eu tentava soar entusiasmada, perguntar sobre detalhes, mostrar interesse. Mas havia uma distância nova na voz dela. Uma formalidade que nunca tinha existido entre nós. Em casa, a vida ficou mais calma, é verdade. Gabriel parou de ter seus surtos de raiva. Ricardo e eu voltamos a ter conversas tranquilas durante o jantar. Não havia mais tensão constante no ar. Eu me disse que tinha feito a escolha certa. Mas conforme os meses passaram, as ligações de Isabela foram ficando mais espaçadas, mais curtas, mais superficiais. Quando eu perguntava como ela estava realmente se sentindo, ela mudava de assunto. Quando eu dizia que sentia saudade, ela apenas dizia eu também de uma forma que parecia automática. No primeiro feriado depois que ela foi para o colégio, ofereci para ela vir para casa. Ela disse que preferia ficar no internato, que tinha planos com as amigas. Doeu, mas eu respeitei a decisão dela. No segundo feriado, a mesma coisa. E no terceiro. Foi então que comecei a perceber que talvez tivesse perdido minha filha para sempre. Tentei marcar uma visita ao colégio, mas ela disse que estava muito ocupada com provas. Ofereci para levá-la para um fim de semana em um lugar especial, só nós duas, mas ela sempre tinha uma desculpa. Estava ficando claro que ela não queria me ver. Ricardo notou minha angústia e tentou me consolar. Disse que adolescentes precisam de independência, que era natural ela querer estabelecer sua própria vida. Mas eu sabia que não era isso. Eu conhecia minha filha. Sabia que ela estava se afastando intencionalmente. A verdade me atingiu em cheio no dia do meu aniversário. Isabela sempre fazia questão de comemorar meu aniversário. Desde pequena, ela acordava cedo para me fazer um cartão desenhado à mão, ou me surpreendia com um café da manhã que preparava sozinha. Era uma tradição nossa. Naquele ano, meu aniversário passou em branco. Nem uma ligação, nem uma mensagem, nada. Foi quando eu soube que tinha perdido ela de verdade. 2 dias depois do meu aniversário esquecido, não consegui mais aguentar. Liguei para o colégio e pedi para falar com Isabela. A atendente me disse que ela estava em aula, mas que passaria o recado. Esperei o dia inteiro por um retorno que nunca veio. Liguei novamente no dia seguinte. Desta vez consegui falar com ela. Sua voz soava distante, quase formal. Oi, mãe. A secretaria disse que você ligou. Isabela, amor, você esqueceu do meu aniversário? Houve uma pausa longa, muito longa. Não esqueci, ela disse finalmente. Só, não achei que fosse importante para você. Você tem sua nova família agora. Aquelas palavras me acertaram como um soco no estômago. Como assim? Você é minha filha, claro que é importante. Sou mesmo? A voz dela estava estranhamente calma. Por que não foi isso que pareceu quando você me mandou embora para que Gabriel pudesse ter a casa só para ele? Não foi isso, Isabela. Você sabe que não foi isso. Eu fiz aquilo por você, para te dar melhores oportunidades. Mãe, ela me interrompeu, e havia algo novo em sua voz. Uma firmeza que eu nunca tinha ouvido antes. Não minta para mim. Por favor, você me mandou embora porque era mais fácil do que lidar com o problema. Porque era mais simples me remover da equação do que fazer Gabriel se comportar ou confrontar Ricardo. Fiquei sem palavras. Parte de mim queria negar, protestar, explicar. Mas outra parte de mim sabia que ela estava certa. E o pior era que ela tinha apenas 15 anos e já enxergava a situação com mais clareza do que eu. Eu não. Não foi assim que pensei na época. Eu sei, ela disse, e por um momento sua voz amoleceu um pouco. Eu sei que você pensou que estava fazendo certo. Mas mãe, eu precisava de você. Precisava que você lutasse por mim. Que você me protegesse. E em vez disso você me mandou embora. A ligação terminou logo depois, e eu fiquei sentada na cozinha vazia, olhando para o telefone, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Minha filha de 15 anos tinha me dado uma lição sobre maternidade. E ela estava certa. Naquela noite, tentei conversar com Ricardo sobre isso. Contei sobre a ligação, sobre o que Isabela tinha dito.
Esperava que ele me consolasse, que me dissesse que eu estava exagerando, que as coisas se resolveriam com o tempo. Em vez disso, ele suspirou e disse: Helena, talvez seja a hora de você aceitar que Isabela está crescendo. Ela está bem no colégio, está fazendo amigos, tem boas notas. Talvez seja melhor deixá-la seguir sua vida. Ela é minha filha, eu disse, sentindo uma raiva crescente. Não é uma conhecida que pode simplesmente sair da minha vida. Não é isso que estou dizendo. Mas forçar uma aproximação pode piorar as coisas. Dê tempo ao tempo. Mas eu não queria dar tempo ao tempo. Eu queria minha filha de volta. Nas semanas seguintes, tentei de tudo. Mandei cartas e e-mails presentes. Tentei ligar todos os dias. Marquei uma visita no colégio sem avisar. Mas Isabela estava claramente me evitando. As cartas voltavam sem resposta, os e-mails eram ignorados, as ligações não eram atendidas. Quando apareci no colégio, a coordenadora me disse que Isabela tinha pedido especificamente para não receber visitas não agendadas, que ela precisava de espaço para se concentrar nos estudos. Foi humilhante. Estar ali, sendo tratada como uma estranha pela própria filha, enquanto outras mães visitavam seus filhos normalmente. Voltei para casa destroçada, e foi então que Gabriel fez algo que me surpreendeu. Ele se aproximou de mim na cozinha enquanto eu chorava e disse: Helena, eu queria te pedir desculpas. Olhei para ele, confusa. Eu sei que fui cruel com a Isabela. Eu estava com raiva. Com raiva de vocês duas, da situação da mudança. Eu sentia como se vocês estivessem invadindo minha vida com meu pai. Mas eu não queria que ela fosse embora. Não dessa forma. Era a primeira vez que Gabriel reconhecia seu comportamento. Parte de mim ficou aliviada, finalmente alguém estava admitindo a verdade. Mas outra parte estava furiosa. Por que ele não tinha dito isso antes? Por que esperou até que fosse tarde demais? Gabriel, eu disse, tentando controlar minha voz, você entende que por causa do seu comportamento eu perdi minha filha? Ele baixou a cabeça. Eu sei. E eu sinto muito. Eu tentei falar com ela. Mandei uma carta pedindo desculpas. Mas ela não respondeu. Pelo menos ele tinha tentado. Mais do que Ricardo jamais fez. Aquela conversa com Gabriel me fez perceber algo importante. Eu não podia mais fingir que a culpa era só das circunstâncias, ou da dificuldade da situação, ou do processo natural de amadurecimento de Isabela. Eu tinha feito uma escolha terrível, e agora precisava lidar com as consequências. Decidi tomar uma atitude drástica. Marquei uma terapia familiar. Disse a Ricardo que precisávamos de ajuda profissional para resolver a situação, que nossa família estava quebrada e precisávamos consertá-la. Ricardo resistiu no início. Disse que não achava necessário, que essas coisas se resolvem sozinhas com o tempo. Mas eu insisti. Disse que se ele não fosse comigo, eu iria sozinha. Na primeira sessão, a terapeuta, uma mulher chamada doutora Mariana, me fez perguntas que eu não estava preparada para responder. Helena, quando você tomou a decisão de colocar Isabela no internato, você considerou outras alternativas? Como assim? Terapia familiar, por exemplo. Aconselhamento para Gabriel. Mediação de conflitos. Mudanças nas regras da casa. Houve outras possibilidades que você explorou antes de chegar à decisão de separar fisicamente as crianças? Eu fiquei em silêncio por um longo tempo. A verdade era que não. Eu não tinha explorado outras alternativas. Na primeira oportunidade de resolver o problema de forma definitiva, removendo Isabela da equação, eu tinha agarrado essa chance. Eu achei que era o melhor para ela, eu disse, minha voz saindo mais fraca do que eu queria. E para quem mais? Como assim? Para quem mais seria o melhor? Para você? Para Ricardo? Para Gabriel? Outra pausa longa. Para todos nós, eu acho. Entendo. E Isabela participou dessa decisão? Vocês conversaram sobre alternativas juntas? Ela era muito nova para entender. Ela tinha 14 anos, doutor. Mariana me interrompeu gentilmente. Idade suficiente para ter opinião sobre a própria vida. Você perguntou o que ela queria? Eu sabia a resposta. Claro que não tinha perguntado. Eu tinha decidido sozinha o que era melhor para ela, sem incluí-la na decisão que mudaria sua vida para sempre. Saí daquela sessão me sentindo pior do que quando entrei, mas também mais lúcida. Estava começando a entender a magnitude do que eu tinha feito. Nas sessões seguintes, Ricardo finalmente começou a participar mais ativamente. E para minha surpresa, ele também começou a assumir sua parte da responsabilidade. Eu não quis ver o quanto Gabriel estava sendo cruel, ele admitiu em uma das sessões. Era mais fácil minimizar do que confrontar meu próprio filho. Eu coloquei meu casamento com Helena acima do bem-estar de Isabela. Gabriel também participou de algumas sessões. Foi difícil ouvi-lo descrevendo como se sentia na época, perdido, com raiva, ressentido. Mas também foi esclarecedor entender que seu comportamento vinha de um lugar de dor, não de maldade pura. Eu sentia como se meu pai me tivesse trocado por vocês duas, ele explicou. E eu queria que Isabela sentisse a mesma rejeição que eu estava sentindo. Doutora Mariana nos ajudou a entender que todos nós tínhamos falhado. Eu, ao não proteger Isabela. Ricardo, ao não disciplinar Gabriel. Gabriel, ao descontar sua dor em uma criança inocente.
mas também nos ajudou a ver que ainda havia tempo de tentar consertar as coisas. O primeiro passo, ela disse, é Helena assumir total responsabilidade pelo que fez, sem justificativas. E depois vocês precisam, como família, encontrar uma forma de trazer Isabela de volta, não forçadamente, mas de uma maneira que ela se sinta segura e desejada. Isso era mais fácil falar do que fazer. Como você convence uma adolescente ferida de que agora, finalmente, você está pronto para ser a mãe que ela sempre precisou? A sugestão da doutora Mariana soava simples na teoria, mas na prática se mostrou quase impossível. Como eu poderia assumir total responsabilidade sem parecer que estava fazendo isso apenas para trazer Isabela de volta? Como convencê-la de que eu realmente tinha mudado, quando nem eu mesma tinha certeza se tinha mudado o suficiente? Decidi começar escrevendo uma carta. Não uma carta defensiva ou cheia de justificativas, mas uma carta brutalmente honesta sobre os meus erros. Passei semanas escrevendo e reescrevendo, tentando encontrar as palavras certas. Querida Isabela, comecei, não vou pedir desculpas porque sei que palavras não são suficientes para o que eu fiz, mas preciso que você saiba que eu entendo agora. Entendo que eu te abandonei quando você mais precisava de mim. Entendo que escolhi a paz da minha nova família sobre o seu bem-estar. Entendo que falei como mãe de todas as formas possíveis. Continuei a carta por 3 páginas, detalhando cada erro que tinha cometido, cada momento em que tinha priorizado o outro sobre ela, cada vez que tinha ignorado seu sofrimento. Não pedi para ela me perdoar. Não pedi para ela voltar para casa. Apenas admiti meus erros e disse que ela tinha razão em estar com raiva de mim. Mandei a carta e esperei. Não esperava resposta, mas esperava algum sinal de que ela tinha lido. Depois de 2 semanas de silêncio, recebi uma ligação do colégio. Senhora Helena? Aqui é a coordenadora pedagógica. Isabela pediu para eu ligar. Ela quer marcar uma conversa com a senhora. Presencial. Meu coração disparou. Era a primeira vez em meses que ela demonstrava qualquer interesse em me ver. Marquei para o fim de semana seguinte. Dirigi até o colégio com as mãos tremendo, ensaiando mentalmente o que ia dizer. Quando a vi esperando na recepção, quase não reconheci minha própria filha. Isabela tinha crescido. Não apenas fisicamente, mas havia uma maturidade no seu olhar que não estava lá antes. Ela me cumprimentou com um aceno de cabeça formal e sugeriu que fossemos para a cafeteria do colégio conversar. Sentamos uma de frente para a outra e por alguns minutos, nenhuma de nós disse nada. Ela estava estudando meu rosto como se estivesse tentando decidir algo. Recebi sua carta, ela disse finalmente. E foi a primeira vez que você foi honesta comigo sobre o que realmente aconteceu. Senti um alívio pequeno, mas não quis demonstrar. Demorei muito para entender a verdade. Ela mexeu no copo de café à sua frente. Mãe, eu quero fazer uma pergunta, e preciso que você seja honesta. Pode perguntar. Se a situação se repetisse hoje, você faria a mesma coisa? A pergunta me pegou de surpresa. Não porque eu não soubesse a resposta, mas porque percebi que a resposta tinha mudado ao longo dos últimos meses. Não, eu disse sem hesitar. Eu lutaria por você. Colocaria Gabriel na terapia, daria um ultimato para Ricardo, mudaria toda a dinâmica da casa se necessário. Mas não te mandaria embora. Ela me observou por um longo tempo, como se estivesse tentando detectar mentiras. Por que eu deveria acreditar em você? Era uma pergunta justa. Dolorosa, mas justa. Porque eu não estou tentando te convencer a voltar, eu disse. Não estou tentando te convencer de nada. Estou apenas tentando ser honesta sobre quem eu era então e quem estou tentando ser agora. Isso pareceu surpreendê-la. Você não quer que eu volte para casa? Claro que quero. Todos os dias eu acordo querendo você de volta. Mas não do jeito que as coisas estavam antes. Só quero se você quiser, e só se conseguirmos construir algo melhor do que tínhamos. Conversamos por mais 2 horas naquele dia. Não foi uma conversa de reconciliação. Foi mais como uma negociação cautelosa entre 2 pessoas que tinham se machucado profundamente. Mas foi um começo. Quando saí do colégio, Isabela disse, Mãe, vou pensar sobre o que conversamos. Mas não tenha expectativas. Ainda estou muito machucada. Eu sei, eu disse. E está certo você estar machucada. Não vou pressionar. Nas semanas seguintes, ela começou a me ligar ocasionalmente. Conversas curtas, superficiais, mas regulares. Era como se ela estivesse me testando, vendo se eu ia manter minha palavra sobre não pressionar. Em casa, as coisas também estavam mudando. Gabriel, motivado pelas sessões de terapia, escreveu sua própria carta para Isabela. Ricardo finalmente reconheceu que tinha falhado como padrasto. Estávamos todos tentando fazer nossa parte para consertar o que tinha sido quebrado. Mas então veio o teste real. Era dezembro, e Isabela ligou para me dizer que queria passar o Natal em casa. Não para sempre, apenas para as férias. Queria ver se conseguíamos conviver em paz por 2 semanas. Eu quase chorei de alívio no telefone, mas me controlei. Tem certeza? Não quero que você se sinta obrigada. Tenho certeza. Mas com uma condição. Qual?
Se eu sentir que as coisas estão voltando ao que eram antes, se Gabriel voltar a ser cruel, se você voltar a escolher outro sobre mim, eu vou embora imediatamente. E dessa vez será para sempre. Entendido. Preparei a casa como nunca antes. Conversei longamente com Gabriel sobre comportamento e respeito. Tive uma conversa séria com Ricardo sobre nossa responsabilidade como pais. Todos nós sabíamos que essa era a nossa última chance. Quando fui buscar Isabela no colégio para as férias de Natal, ela entrou no carro com uma mala pequena e uma expressão cautelosa. Durante o trajeto para casa, conversamos sobre coisas neutras, escola, amigos, planos para o ano seguinte. Quando chegamos em casa, Gabriel estava esperando na sala. Ele se levantou quando Isabela entrou e por um momento houve uma tensão palpável no ar. Oi, Isabela, ele disse, visivelmente nervoso. Oi, Gabriel. Eu sei que não posso desfazer o que fiz, mas quero que você saiba que estou tentando ser uma pessoa melhor. E se você decidir ficar, eu prometo que vou respeitar você. Isabela o estudou por um momento, depois assentiu. Obrigada por dizer isso. Não foi uma reconciliação calorosa, mas foi um começo civilizado. E naquele momento, isso era tudo que eu podia pedir. Os primeiros dias foram estranhos. Todos nós andávamos pisando em ovos, super atentos a cada palavra, cada gesto. Isabela era educada mas distante. Participava das refeições, assistia TV conosco, mas havia uma barreira invisível ao seu redor. No terceiro dia, ela me encontrou na cozinha de manhã cedo, antes de todos acordarem. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você está feliz? Digo, realmente feliz com essa vida que construiu? A pergunta me pegou desprevenida. Por que pergunta isso? Porque eu fico observando vocês, e às vezes me parece que todos estão representando. Como se estivessem tentando muito para parecer uma família feliz. Ela estava certa. Estávamos todos tão focados em não estragar as coisas que tínhamos esquecido de relaxar e apenas ser. Você tem razão, eu admiti. Acho que estamos todos meio tensos, tentando acertar dessa vez. E isso não é sustentável, ela disse. Se vocês querem que eu considere voltar para casa, preciso ver como vocês realmente são agora. Não a versão editada que estão me mostrando. A observação de Isabela foi como um balde de água fria, mas necessário. Ela estava certa. Estávamos todos caminhando na ponta dos pés, tentando ser versões perfeitas de nós mesmos. E isso não era real nem sustentável. Naquela mesma manhã, decidi fazer algo diferente. Em vez de preparar um café da manhã elaborado como tinha feito nos dias anteriores, simplesmente fiz ovos mexidos simples e torradas. O que eu realmente costumava fazer numa manhã normal. Quando Ricardo desceu e reclamou que o café estava fraco demais, eu não fingi que estava tudo bem como vinha fazendo. Revirei os olhos e disse, então faça outro você mesmo. Isabela levantou as sobrancelhas, mas vi um pequeno sorriso no canto da boca dela. Quando Gabriel apareceu na cozinha ainda de pijama, com o cabelo todo desarrumado, em vez de mandá-lo se arrumar como faria normalmente para manter as aparências, deixei pra lá. E quando ele automaticamente pegou a última fatia de pão sem perguntar se alguém mais queria, Isabela disse, ei, eu também queria. Gabriel parou, olhou para ela, e por um momento pensei que teríamos nosso primeiro conflito. Mas então ele cortou a fatia pela metade e deu uma parte para ela. Desculpa. Não pensei. Obrigada. Foi um momento pequeno, mas real. E percebi que Isabela estava certa. Precisávamos parar de representar e começar a viver de verdade. Ao longo da semana, as coisas foram ficando mais naturais. Gabriel voltou a ser o adolescente normal que era. Às vezes mal-humorado de manhã, às vezes deixando roupa suja espalhada, às vezes comendo demais. Mas a diferença era que agora, quando Isabela estava por perto, ele fazia um esforço consciente para não descontar seus humores nela. Ricardo também relaxou. Parou de ficar monitorando cada interação como se fosse um mediador oficial, e voltou a ser apenas ele mesmo, que às vezes era chato, às vezes era engraçado, às vezes ficava muito focado no trabalho. E eu parei de tentar ser a mãe perfeita que achava que deveria ser para compensar meus erros. Voltei a ser apenas Helena, que às vezes perdia a paciência, às vezes queimava o jantar, às vezes ria alto demais assistindo seus programas bobos na TV. Foi numa dessas noites quando estávamos todos assistindo um filme ruim na sala e eu estava rindo de uma piada particularmente idiota que Isabela disse. Agora vocês parecem mais reais. Bom ou ruim? Perguntei. Bom, ela disse. Prefiro vocês reais e imperfeitos do que falsos e perfeitos. Mas o verdadeiro teste veio alguns dias depois, quando tivemos nossa primeira discussão real desde que ela voltou. Gabriel tinha usado o perfume novo de Isabela sem pedir, e ela ficou irritada. Não gritou, não fez escândalo, apenas disse. Gabriel, você pode pedir antes de usar minhas coisas? Ele ficou na defensiva imediatamente. Nossa, é só perfume. Não precisa fazer drama. Não estou fazendo drama. Estou pedindo respeito. Eu não usei tanto assim. Senti a tensão subindo na sala. Ricardo olhou para mim, esperando que eu interviesse.
Todos nós sabíamos que essa era uma situação que antes poderia ter escalado para um dos conflitos horríveis que costumávamos ter. Mas em vez de entrar em pânico ou tentar abafar a situação, respirei fundo e disse: Gabriel, ela tem razão. Você precisa pedir antes de usar as coisas dela. É uma questão de respeito básico. Gabriel me olhou surpreso. Antes, eu teria tentado minimizar a situação ou encontrar um meio termo que não ofendesse ninguém. Mas é só perfume. Não importa o que é, eu disse firmemente. São as coisas dela. Você pede permissão ou não usa. Isabela me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Gabriel resmungou um tá bom e saiu da sala. Obrigada, Isabela disse baixinho. Por quê? Por me defender. Por não tentar fazer isso parecer culpa minha. Foi então que percebi quantas vezes no passado eu tinha feito exatamente isso, tentado encontrar formas de culpar Isabela pelo menos parcialmente pelos conflitos, para não ter que confrontar Gabriel diretamente. Eu deveria ter feito isso desde o início, eu disse. Deveria. Não foi uma conversa calorosa e reconciliadora. Foi honesta e um pouco dolorosa. Mas foi real. Naquela noite, Ricardo me encontrou na varanda, tomando chá. Como você está se sentindo em relação a como as coisas estão indo? Ele perguntou. Honestamente, assustada, eu admiti. Assustada de que ela vá embora de novo. Assustada de que eu ainda não aprendi a ser a mãe que ela precisa. Assustada de que seja tarde demais. E como você acha que ela está se sentindo? Pensei por um momento. Acho que ela está testando se mudamos de verdade. Se conseguimos ser uma família de verdade, não apenas nos momentos fáceis, mas também quando as coisas ficam difíceis. E você acha que estamos passando no teste? Não sei. Espero que sim. Na véspera do ano novo, Isabela anunciou que queria passar mais um mês em casa antes de voltar para o colégio. Não foi uma declaração emocional ou dramática. Foi prática, quase empresarial. Quero ver como vocês se comportam quando a novidade passar, ela explicou. Quando vocês pararem de tentar tanto e apenas viverem. E se não gostar do que vir? Perguntei. Aí volto para o colégio e a gente mantém contato à distância. Pelo menos agora eu sei que você se arrepende do que fez. Não era a reconciliação calorosa que eu sonhava, mas era honesta. E honestidade era algo que nossa família tinha perdido por muito tempo. O mês extra foi revelador. Tivemos discussões normais de família, sobre tarefas domésticas, horários, planos de fim de semana. Gabriel e Isabela desenvolveram uma relação cautelosa mas respeitosa. Não eram próximos, mas conseguiam conviver sem drama. Ricardo e eu fomos aprendendo a navegar nossa dinâmica familiar sem favoritismos ou negligência. Não era perfeito, mas era justo. E eu estava aprendendo a ser mãe de uma adolescente que tinha todo o direito de não confiar completamente em mim, mas que estava disposta a me dar uma segunda chance. O mês extra revelou padrões que nenhum de nós esperava. Descobrimos que Isabela tinha desenvolvido uma independência feroz durante o tempo no colégio. Ela não pedia ajuda para nada, fazia sua própria comida quando não gostava do que estava no jantar, lavava suas próprias roupas, organizava seus próprios horários. Era como se ela tivesse construído uma parede invisível ao seu redor. No início, achei que fosse apenas adolescência normal. Mas numa tarde, enquanto eu dobrava roupas no meu quarto, ouvi uma conversa telefônica dela com uma amiga do colégio. Não, eu não conto para eles sobre nada importante, ela estava dizendo. Deixe eles saberem só o básico. É mais seguro assim. Mais seguro. A palavra me acertou como uma bofetada. Minha própria filha se sentia mais segura mantendo distância emocional de mim. Naquela noite, bati na porta do quarto dela. Posso entrar? Ela estava sentada na cama lendo. Claro. Sentei na beira da cama, tentando encontrar as palavras certas. Isabela, eu ouvi você falando no telefone hoje. Sem querer, eu não estava espionando. Mas você disse que era mais seguro não contar coisas importantes para nós. Ela fechou o livro e me olhou diretamente. Por quê? Porque se eu não compartilhar nada importante com vocês, vocês não podem usar contra mim depois. A simplicidade da resposta me deixou sem ar. Você acha que eu usaria suas confidências contra você? Você já fez isso antes. Quando? Lembra quando eu te contei que estava com medo do Gabriel? Que não me sentia segura na minha própria casa? Você usou essa informação não para me proteger, mas para justificar me mandar embora. Disse que estava fazendo pelo meu bem, ponto. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Ela estava absolutamente certa. Você tem razão, eu disse finalmente. Eu traí sua confiança da pior forma possível. Então agora você entende por que é mais seguro manter distância. Entendo. Mas isso me deixa muito triste. Por quê? Porque significa que eu perdi não apenas minha filha por um tempo, mas também perdi o direito de ser sua confidente. De ser a pessoa para quem você corre quando precisa de conselhos ou apoio. Isabela ficou quieta por um momento. Mãe, confiança não é algo que você pode simplesmente pedir de volta. Tem que ser construída de novo, tijolo por tijolo. E como eu faço isso? Provando com ações que você prioriza meu bem-estar acima do seu próprio conforto. Mesmo quando é difícil. Mesmo quando significa confrontar pessoas que você ama.
Foi uma conversa dura, mas necessária. E me fez perceber que reconciliação não era apenas sobre Isabela me perdoar. Era sobre eu reconquistar o direito de ser sua mãe de verdade. Alguns dias depois, tive minha primeira oportunidade de provar isso. Gabriel tinha conseguido um emprego de meio período numa loja de eletrônicos, e estava muito orgulhoso. No jantar, ele contou animadamente sobre seu primeiro dia, e eu e Ricardo fizemos perguntas e o parabenizamos. Isabela estava quieta durante a conversa, apenas ouvindo. Depois do jantar, Gabriel foi para o quarto, e Isabela ficou me ajudando a lavar a louça. Você percebeu como ele mudou? Ela perguntou. Gabriel? Sim, ele está muito mais maduro, mais responsável. Não, mãe. Percebeu como ele mudou comigo? Parei de lavar os pratos e olhei para ela. Como assim? Ele tem sido educado demais comigo. Gentil demais. Não é natural. Talvez ele esteja realmente tentando ser uma pessoa melhor. Ou talvez ele esteja representando porque sabe que se eu for embora de novo, você vai ficar devastada, e ele não quer lidar com isso. A observação dela me pegou completamente de surpresa. Você acha que ele está fingindo? Acho que ele está se esforçando muito para ser alguém que não é. E isso não é sustentável a longo prazo. E o que você quer que eu faça com essa informação? Ela me olhou diretamente. Quero ver se você vai fingir que não ouviu isso, ou se vai prestar atenção e ficar de olho. Se vai me proteger quando ele voltar a ser quem realmente é. Era exatamente o tipo de teste que ela tinha mencionado. Ela estava me dando informação sensível para ver o que eu faria com ela. Nas semanas seguintes comecei a observar Gabriel mais cuidadosamente. E Isabela estava certa. Havia algo forçado na gentileza dele. Ele estava se esforçando tanto para ser agradável que parecia estar sob pressão constante. O estalo veio numa noite quando ele chegou do trabalho visivelmente estressado. Tinha tido um dia ruim, um cliente tinha sido rude com ele, e seu chefe tinha o criticado por algo que não era culpa dele. Durante o jantar, ele estava claramente de mau humor, mas tentando disfarçar. Respondia às perguntas com monossílabos, empurrava a comida no prato, suspirava alto. Isabela fez um comentário inocente sobre o filme que queria assistir depois do jantar, e Gabriel explodiu. Nem tudo tem que ser do seu jeito, Isabela. Nem sempre o que você quer é mais importante. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era exatamente o tipo de explosão que costumava acontecer antes e todos nós sabíamos. Ricardo começou a dizer algo para minimizar a situação, mas eu o interrompi. Gabriel, eu disse com voz firme mas calma, eu entendo que você teve um dia ruim, mas isso não te dá o direito de descontar na Isabela. Vai para o seu quarto, se acalma, e quando estiver pronto para se desculpar, você volta. Gabriel me olhou chocado. Mas eu só. Não tem mas. Vai para o quarto. Ele saiu da sala pisando duro, e bateu a porta do quarto. Isabela estava me observando com uma expressão indecifrável. E agora? Perguntou Ricardo. Agora esperamos ele se acalmar e voltar para se desculpar, eu disse. E se ele não voltar? Aí amanhã conversamos sobre consequências. Isabela não disse nada durante o resto do jantar, mas eu podia sentir que ela estava processando o que tinha acontecido. 2 horas depois, Gabriel desceu e se desculpou com Isabela. Não foi uma desculpa elaborada ou dramática, mas foi sincera. Desculpa por ter explodido com você. Eu estava chateado com outras coisas, mas não era certo descontar em você. Obrigada, Isabela disse simplesmente. Naquela noite, quando eu estava me preparando para dormir, Isabela apareceu na porta do meu quarto. Mãe? Sim? Obrigada por ter me defendido hoje. É o mínimo que posso fazer. Não é o mínimo. É algo que você nunca fez antes. Ela ficou parada na porta por mais um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas então apenas disse boa noite e foi para o quarto. Mas eu senti que algo tinha mudado. Um tijolinho da confiança tinha sido colocado de volta no lugar. Os dias que se seguiram foram diferentes. Não de forma dramática, mas havia uma mudança sutil na atmosfera da casa. Isabela começou a fazer pequenos comentários durante as refeições, nada profundo, mas participava mais das conversas. Gabriel, por sua vez, pareceu relaxar um pouco depois do episódio, como se tivesse percebido que não precisava fingir ser perfeito o tempo todo. Mas o verdadeiro teste da minha determinação veio algumas semanas depois, de uma forma que eu jamais esperava. Era uma quinta-feira à noite quando recebi uma ligação da mãe de uma colega de Isabela do antigo colégio. A mulher parecia nervosa, hesitante. Helena, eu não sei se deveria estar ligando, mas... Você sabia que Isabela tem se encontrado com um namorado escondido? Meu estômago despencou. Como assim? Minha filha me contou que viu Isabela no shopping com um menino mais velho. Eles estavam bem próximos, sabe? E aparentemente isso vem acontecendo há algumas semanas. Depois que desliguei o telefone, fiquei parada na cozinha tentando decidir o que fazer. A velha Helena teria confrontado Isabela imediatamente, exigindo explicações, talvez até ligado para Ricardo para que ele me apoiasse numa abordagem mais dura. Mas eu havia aprendido algumas coisas dolorosas sobre confiança nas últimas semanas. Em vez de ir direto ao quarto dela, sentei e pensei, por que Isabela estaria escondendo um namorado?
Na época anterior ao internato, ela me contava sobre seus interesses românticos, por mais inocentes que fossem. O que tinha mudado? A resposta era óbvia. Ela não confiava mais em mim para reagir de forma equilibrada. E ela tinha bons motivos para isso. Decidi tentar uma abordagem diferente. No dia seguinte, durante o café da manhã, quando estávamos só nós duas, Gabriel havia saído cedo e Ricardo já tinha ido trabalhar. Comentei casualmente: Isabela, você tem se encontrado com amigos do colégio antigo ultimamente? Ela ficou visivelmente tensa. Por quê? Só curiosidade. Deve ser bom manter contato com o pessoal. Às vezes. Esperei um momento, depois disse: você sabe que pode me contar sobre qualquer coisa, né? Amigos, interesse romântico. Qualquer coisa. Ela me olhou com desconfiança. Posso? Pode. Eu sei que no passado eu não reagia sempre da melhor forma, mas estou tentando ser diferente. E se você não gostar do que eu contar? Aí vamos conversar sobre isso. Como adultas. Isabela ficou mexendo no cereal por alguns minutos, claramente debatendo internamente se deveria ou não confiar em mim. Tem um menino, ela disse finalmente, sem levantar os olhos do prato. Conta pra mim sobre ele. Ele se chama Lucas. Tem 17 anos, faz curso técnico de informática. Nos conhecemos numa biblioteca. E vocês estão namorando? Meio que sim. Nada sério. Só. Saímos às vezes. Por que você não me contou antes? Ela finalmente me olhou. Porque eu sabia que você ia querer conhecer ele, questionar sobre a família dele, colocar regras sobre onde podemos ir e quando. E eu não estava pronta para isso. Era uma resposta honesta e francamente bastante razoável. A velha Helena provavelmente faria exatamente isso. Entendo, eu disse. E agora? Está pronta para falar sobre isso? Não sei. Talvez. Ok. Quando estiver pronta, estou aqui. Sem julgamentos. Sério? Sério. Mas Isabela, no futuro, eu apreciaria se você me contasse sobre essas coisas. Não porque eu quero controlar, mas porque eu me preocupo com você. E também porque mentir cria distância entre nós, e estamos tentando construir confiança. Ela sentiu lentamente. Está bem. Mas se você começar a ser superprotetora ou invasiva, aí você me fala que estou exagerando e nós conversamos. Foi uma conversa pequena, mas senti que havíamos dado mais um passo importante. Em vez de uma confrontação, tivemos uma negociação madura. Alguns dias depois, Isabela me surpreendeu. Mãe, você quer conhecer o Lucas? Claro, se você quiser que eu conheça. Posso chamar ele para jantar no domingo? Pode. No domingo, Lucas apareceu na nossa porta às 6 em ponto, com flores para mim e uma garrafa de refrigerante. Era um menino educado, um pouco tímido, mas respondia às perguntas de Ricardo e Gabriel de forma respeitosa. Durante o jantar, observei como Isabela interagia com ele. Havia uma leveza nela que eu não via há muito tempo. Eles conversavam facilmente, riam das piadas um do outro, e era claro que havia uma conexão genuína ali. O mais importante, ela parecia feliz, relaxada, como a adolescente normal que deveria ser. Depois que Lucas foi embora, Isabela veio até a cozinha onde eu estava lavando os pratos. Então, o que achou? Ele parece um bom menino, educado e inteligente. E é óbvio que ele gosta muito de você. E só isso. E só isso. Vocês parecem felizes juntos. Ela ficou parada ali por um momento, como se estivesse esperando algum porém que nunca veio. Obrigada, ela disse finalmente. Por quê? Por não ter sido estranha ou invasiva. Por ter tratado ele normalmente. É assim que deveria ser. Naquela noite, enquanto eu e Ricardo conversávamos no quarto, ele comentou: você lidou bem com a situação do namorado. Acho que finalmente estou aprendendo a escolher minhas batalhas. Como assim? Lucas parece um bom menino. Eles se comportaram de forma apropriada e Isabela está feliz. Por que eu criaria conflito em cima disso? A Helena de 2 anos atrás teria criado. A Helena de 2 anos atrás criava conflito em cima de tudo. E olha onde isso nos levou. Foi mais ou menos nessa época que Isabela tomou uma decisão que mudou tudo novamente. Estava terminando fevereiro, e ela deveria voltar para o colégio interno na primeira semana de março. Estávamos todos meio que evitando o assunto, como se não falar sobre isso pudesse adiar o inevitável. Numa noite de sexta-feira, ela reuniu todos nós na sala. Preciso conversar com vocês sobre uma decisão que tomei. Meu coração disparou. Eu estava me preparando para ouvi-la dizer que ia voltar para o colégio e que nossa experiência tinha chegado ao fim. Eu quero voltar para a escola daqui. Quero morar em casa de novo. O silêncio que se seguiu foi diferente dos silêncios tensos que costumávamos ter. Era um silêncio de surpresa, de alívio, de esperança cautelosa. Tem certeza? Perguntei, tentando manter minha voz estável. Tenho. Mas com condições. Que condições? Primeiro, se as coisas voltarem a ser como eram antes, se vocês voltarem aos velhos padrões, eu saio de novo. E dessa vez será definitivo. Entendido. Segundo, eu quero continuar na terapia. Sozinha e também em família. Acho que todos nós ainda temos coisas para trabalhar. Concordo completamente. Terceiro, eu quero mais independência.
Não quero ser tratada como uma criança que pode quebrar a qualquer momento. Quero ser tratada como a adolescente que sou, com responsabilidades e privilégios adequados à minha idade. Isso me parece justo. E último, quero que todos nós sejamos honestos uns com os outros. Sem mentiras, sem fingir que está tudo bem quando não está, sem varrer os problemas para debaixo do tapete. Olhei para Ricardo e Gabriel, que assentiram. Fechado, eu disse. E pela primeira vez em muito tempo, quando abracei minha filha, senti que ela realmente estava voltando para casa. 6 meses depois. Deveria ter sabido que as coisas não poderiam permanecer tranquilas para sempre. Por mais que tivéssemos feito progressos genuínos como família, havia fantasmas do passado que ainda não tinham sido confrontados adequadamente. A bomba explodiu numa manhã de sábado em setembro. Eu estava na cozinha preparando panquecas, uma tradição que Isabela e eu tínhamos resgatado dos tempos antes do colégio interno, quando meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Helena? A voz do outro lado era familiar, mas levei alguns segundos para reconhecer. Quem é? É a Márcia. Márcia Santos, mãe da Amanda. As meninas eram amigas antes de Isabela ir para o colégio interno. Lembrei-me dela vagamente. Uma mulher que eu encontrava ocasionalmente nas reuniões escolares, sempre educada mas reservada. Oi, Márcia. Como vai? Olha, Helena, eu não queria me meter. Mas preciso te contar uma coisa. É sobre Gabriel. Meu estômago se contraiu imediatamente. O que sobre ele? Minha filha Amanda tem uma prima, a Júlia, que estuda na mesma escola técnica que ele agora. E bem, ela me contou umas coisas que me deixaram preocupada. Que coisas? Aparentemente Gabriel anda contando uma versão muito diferente da história sobre o que aconteceu com Isabela. Ele está dizendo que vocês mandaram ela embora porque ela era problemática e descontrolada, que ela fazia escândalos e criava problemas na família. Sentiu o sangue gelar nas veias. Ele está dizendo o quê? Pior ainda, Helena. Ele está dizendo que Isabela inventou histórias sobre ele para chamar atenção, e que quando vocês descobriram que ela estava mentindo, tiveram que tomar medidas drásticas. A massa da panqueca caiu da colher que eu estava segurando, espatifando-se no chão da cozinha. Márcia, você tem certeza disso? Tenho. A Júlia ficou tão incomodada que contou para Amanda e a Amanda me contou. Elas ficaram chocadas porque conheciam Isabela e sabiam que ela não era nada disso. Depois que desliguei o telefone, fiquei parada na cozinha, tremendo de raiva. Gabriel estava espalhando mentiras sobre Isabela. Estava reescrevendo a história para se fazer de vítima e pintar minha filha como vilã. Toda a raiva que eu tinha engolido, toda a culpa que tinha carregado, toda a paciência que tinha desenvolvido, tudo isso evaporou em questão de segundos. Gabriel, gritei. Ele apareceu na cozinha alguns minutos depois, ainda de pijama, com cara de sono. Que foi? Senta. Algo no meu tom deve ter o alertado, porque ele se sentou imediatamente. Acabei de receber uma ligação muito interessante. Sobre as histórias que você anda contando na escola. Ele empalideceu instantaneamente. Que histórias? Não finge que não sabe do que estou falando. Você anda contando que Isabela era problemática, que ela inventava histórias sobre você, que nós a mandamos embora porque ela era descontrolada. Eu não. Gabriel, minha voz saiu mais alta do que pretendia. Não me minta na minha cara. Isabela apareceu na cozinha nesse momento, provavelmente atraída pelo grito. Quando viu a cena eu de pé, Gabriel sentado com cara de culpado, sua expressão mudou imediatamente. O que está acontecendo? Seu querido irmão de criação andou espalhando mentiras sobre você na escola dele. Expliquei rapidamente o que Márcia tinha me contado. A cada palavra via o rosto de Isabela endurecendo. Quando terminei, ela olhou diretamente para Gabriel. É verdade? Ele ficou em silêncio por um longo momento, depois murmurou, eu não sabia que ia chegar até vocês. Isso não é o ponto, explode. O ponto é que você está mentindo sobre sua irmã. Ela não é minha irmã. Gabriel explodiu de volta. E vocês sabem que eu sempre achei injusto ter que aguentar os dramas dela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. Dramas? É. Gabriel se levantou, toda a raiva contida dos últimos meses finalmente vazando. Você chegou aqui e transformou esta casa num inferno. Sempre chorando, sempre reclamando, sempre fazendo meu pai e Helena brigarem. Gabriel, para com isso, eu disse, mas ele continuou. E agora todo mundo age como se eu fosse o vilão, como se eu tivesse feito algo terrível. Mas a verdade é que essa casa ficou muito melhor quando você foi embora. Isabela ficou parada por um momento absorvendo as palavras. Quando falou, sua voz estava estranhamente calma. Obrigada. Obrigada pelo quê? Gabriel perguntou, confuso. Por finalmente ser honesto. Por mostrar quem você realmente é. Ela se virou para mim. E obrigada por me defender. Mas eu posso cuidar disso sozinha agora. Isabela. Não, mãe. Está tudo bem. Na verdade, está ótimo. Porque agora eu sei exatamente onde estou.
Ela saiu da cozinha calmamente e ouvi seus passos subindo a escada. Gabriel estava me olhando como se esperasse que eu o consolasse ou minimizasse o que tinha acontecido. Em vez disso, eu disse: pega suas coisas e vai para o quarto. Vou ligar para seu pai no trabalho. Nós três vamos ter uma conversa muito séria quando ele chegar. Helena, vai para o quarto. Quando Ricardo chegou em casa 2 horas depois, encontrou a casa em silêncio total. Gabriel estava trancado no quarto, Isabela tinha saído. Deixou um bilhete dizendo que estava na casa de Lucas, e eu estava na sala esperando. Contei tudo para Ricardo. As mentiras que Gabriel estava espalhando, a explosão da manhã, as coisas cruéis que ele tinha dito para Isabela. Ricardo ficou em silêncio por um longo tempo. O que você quer que eu faça? Ele perguntou finalmente. A pergunta me pegou de surpresa. Como assim? Você quer que eu castigue ele? Que eu o obrigue a se desculpar? Que eu ameace mandá-lo para um colégio interno também? Eu quero que você seja pai, eu disse. Quero que você reconheça que seu filho fez algo terrível e tome uma atitude. E se eu disser que entendo o lado dele? Olhei para Ricardo com incredulidade total. Como assim? Helena, Gabriel nunca pediu para ter uma irmã. Nunca pediu para dividir a atenção do pai. E nos últimos meses, desde que Isabela voltou, ele tem se sentido como um estranho na própria casa. E isso justifica ele mentir sobre ela? Humilhá-la publicamente? Não justifica. Mas explica. Foi nesse momento que entendi algo fundamental. Ricardo nunca tinha realmente mudado. Ele ainda colocava Gabriel acima de todos, ainda minimizava o comportamento do filho, ainda procurava desculpas em vez de soluções. Ricardo, eu disse lentamente, você tem uma escolha para fazer. Que escolha? Você pode continuar protegendo Gabriel das consequências dos atos dele, ou você pode começar a agir como um pai responsável. Mas se escolher a primeira opção, Isabela e eu não vamos ficar aqui para assistir. Você está me dando um ultimato? Estou te dando uma realidade. Ele ficou quieto por muito tempo, depois suspirou. Vou conversar com ele. Não, nós vamos conversar com ele. Juntos. E ele vai se retratar publicamente das mentiras que espalhou. E vai se desculpar com Isabela de forma genuína. E vai fazer terapia individual para entender por que achou que destruir a reputação da irmã era aceitável. E se ele se recusar? Aí ele vai morar com a mãe dele. Ricardo me olhou chocado. Gabriel quase nunca via a mãe biológica, que tinha se mudado para outro estado depois do divórcio. Você não pode estar falando sério. Estou completamente séria. Gabriel tem 17 anos, Ricardo. Em 1 ano vai ser adulto. Se ele não consegue aprender a tratar as pessoas com respeito básico agora, quando vai aprender? A conversa com Gabriel naquela noite foi uma das mais difíceis da minha vida. Ele chorou, prometeu que não tinha sido por mal, jurou que se retrataria de tudo. Mas quando perguntamos se ele realmente se arrependia do que tinha feito, ou apenas se arrependia de ter sido pego, ele não conseguiu responder. Isabela voltou para casa no final da noite. Encontrou os 3 de nós na sala, claramente esgotados pela discussão. Como foi a reunião de família? Ela perguntou com uma ironia que eu não conseguia culpá-la por ter. Gabriel vai se retratar das mentiras que espalhou, eu disse. E vai se desculpar com você. Que bom, ela disse, mas sua voz estava vazia. Posso ir para o meu quarto agora? Isabela, espera. Ela parou na entrada da sala. Eu quero que você saiba que desta vez eu não vou deixar passar. Não vou minimizar, não vou procurar desculpas, não vou fingir que não foi grave. Eu sei, ela disse. Vi isso hoje de manhã. E quero que você saiba que se você decidir que não consegue mais morar aqui depois disso, eu vou entender. Ela me olhou por um longo momento. E você viria comigo? A pergunta me pegou completamente desprevenida. O quê? Se eu decidir sair desta casa, você viria comigo? Olhei para Ricardo, que estava me observando intensamente. Olhei para Gabriel, que parecia aterrorizado com a possibilidade. Sim, eu disse sem hesitar. Se for isso que for preciso para te proteger, sim. Isabela assentiu lentamente. Bom saber, mas não quero que você tenha que escolher entre seus filhos, mãe. Quero que Gabriel aprenda a ser melhor. Quero que esta família funcione de verdade. E se ele não conseguir aprender? Aí ele vai ter que aprender as consequências das escolhas dele. 2 meses depois, Gabriel se retratou publicamente das mentiras que tinha espalhado. Não foi fácil para ele, e certamente não foi confortável, mas ele fez. Começou terapia individual, onde estava trabalhando suas questões de ciúme e ressentimento. Mais importante, ele se desculpou com Isabela de forma genuína. Não foi uma desculpa dramática ou cheia de promessas grandiosas. Foi simples, direta e honesta. Eu estava errado, ele disse. Estava com raiva e ciúmes, e descontei em você de uma forma cruel e injusta. Sinto muito. Isabela aceitou a desculpa, mas deixou claro que confiança teria que ser reconstruída com ações, não palavras. Ricardo e eu fizemos terapia de casal para trabalhar nossas diferenças sobre parentalidade. Foi um processo doloroso, mas necessário. Ele teve que confrontar sua tendência de proteger Gabriel das consequências, e eu tive que confrontar minha tendência de evitar conflitos até que explodissem. Quanto a mim e Isabela,
Nossa relação não voltou magicamente ao que era antes. Talvez nunca volte. Mas construímos algo novo, algo baseado em honestidade mútua e respeito. Ela ainda mantém certas barreiras emocionais comigo. Não me conta tudo, não busca meu conselho para todas as decisões importantes. E eu aprendi a aceitar isso como uma consequência natural das minhas escolhas passadas. Mas ela confia em mim para protegê-la quando necessário. Confia que eu vou priorizá-la quando preciso. Confia que eu não vou abandoná-la novamente. E talvez isso seja suficiente. Talvez seja até melhor do que o que tínhamos antes, quando nossa relação era baseada em sua dependência total de mim, em vez de escolha mútua. Gabriel ainda mora conosco, mas nossa dinâmica mudou fundamentalmente. Ele sabe que não é mais o centro inquestionável da atenção do pai. Sabe que suas ações têm consequências reais. E sabe que Isabela não é mais o alvo fácil que uma vez foi. Não vou mentir e dizer que somos uma família perfeita agora. Ainda temos conflitos, ainda temos momentos difíceis, ainda temos trabalho a fazer. Mas somos uma família honesta. Uma família onde os problemas são confrontados em vez de varridos para debaixo do tapete. Uma família onde proteção não significa evitar consequências, mas enfrentar a realidade juntos. E pela primeira vez em anos, quando olho para Isabela, vejo não apenas minha filha, mas uma jovem mulher forte que sobreviveu aos meus erros e escolheu me dar uma segunda chance. Não é a família que eu sonhei quando me casei com Ricardo, mas é a família que construímos a partir dos escombros dos nossos erros. E é real.